Pessoa. Mesmo que não saibas, és excelente exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável, não só pelo que realizas, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiram fazer, não fossem aqueles que pensam de bom modo e os apoiam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida, seus pares, realize, sejam seguidores, que se edifiquem e sejam corretamente, e ajam corretamente. Vamos adiante. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento juntos. Que o Senhor nos abençoe, a todo o grupo, os presentes, os ausentes, os que estão para chegar. Que o Senhor abençoe também os nossos amigos espirituais presentes, que estão com todos nós, aprendendo, nos intuindo, nos ensinando, ajudando a melhor compreensão do seu Evangelho. Mas queremos pedir também pelos nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, nossos vizinhos e todos aqueles, Senhor, que cruzam em nossos caminhos durante o nosso dia a dia. Que o Senhor também abençoe a todos, que possam todos também nesse momento receber essas energias de paz que emanam de Ti. Mas, Senhor, queremos pedir também para os nossos amigos, nossos irmãos que se encontram doentes, fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, por aqueles que estão em guerra consigo, em guerra com os vizinhos, e principalmente aqueles que estão em guerra entre nações. Que possa o Senhor, neste momento, mandar suas energias para ajudá-los, todos eles, a encontrar o caminho da cura, o caminho da paz. E que esta noite para nós seja uma noite de muito luz, de muitas discussões, que nos ajude cada dia mais no nosso viver. Obrigado por ti, por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Afrânio. Por isso que eu gosto da tua reza. A tua reza é forte. Boa noite. Vai materializando, né, senhor? Me atraiu logo. Me materializei logo aí, né? A Elisa também. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, seu Afrânio. Boa noite, seu Roberto. E boa noite, seu Afrânio. Boa noite, seu Roberto. Eu estou me sentindo assim já um pouco, né? Eu acho que o meu cabelo está branco. Né, de uma coisa você pode ter certeza, não sou só seu Roberto, não, eu sou de todo mundo. Só seu Roberto. Entendeu? Da próxima vez eu vou falar senhor Roberto, tá bom? Bem burocrático. Aniversário do Nelson está até no Facebook, cara. Pô, vou te contar. É hoje? É hoje? Não, foi dia 5. Dia 5. Quinta-feira. Não apareceu no meu, não. Tá? Dá os parabéns a ele, né? Dia 5. Tá tendo Facebook. Viu? Tá no Facebook? Tá. Nem sei, nem vi isso.
na mesa comendo pizza. Ó, Comendo pizza? viu? Eu acho que era a Ai. pizza que ele estava comendo. Aonde? Era um bar que ele estava lá. Ele estava lá. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vou ficar aqui ligado, mas eu vou ter que resolver um problema agora do inventário. Está aqui, eu não... Desculpa aí. Tá, Não, já... tudo bem. Vai com Deus. Bom, vamos lá. O Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje estudando a pergunta 624. Sim. 624, perfeito. Vai falar alguma coisa? Eu só ia falar que eu não li muito ontem, porque ontem eu fui fazer aquele famoso exame de retina. Vocês imaginam como é que eu fiquei à noite, né? Eu fazia às 4 da tarde, a mulher regalou meu olho, enfiou aquele farol assim, eu acho que parecia um farol de trem, né? Que é forte pra caramba. E vira o olho, vira pra lá, vira pra cá. Aí no final ela bota lá no negócio assim, uma cicatriz enorme. Eu disse, ó, tinha que ter, né? Se não tem, era milagre. Ainda bem que ela está aí, né? Ainda bem que tá aí. Aí eu não li muito, mas vamos lá, né? Eu cheguei aqui daqui a pouco, dá uma lidinha, a gente vai fazer o melhor possível. Ô, Afrânio, o farol que ela colocou no teu olho se fazia necessário, que é para poder enxergar o que está no teu cérebro. Então ela não enxergou nada. O Roberto Através do olho. ela está procurando até agora. Boa noite, Consuelo. Consuelo, Boa noite, Afrânio. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite. Bom, vamos lá. Vamos ver o que é a pergunta. Bom, então vamos lá. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 3ª, capítulo 1, da lei divina e natural, na parte do conhecimento da lei natural, pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Bom, nós estamos vendo que o Kardec ele gosta de fazer um cerco para chegar a um determinado lugar. Vamos lá, as 619. A todos os homens, facultou Deus o mesmo conhecido sua lei. 620. Né? A alma anseia o corpo, né? Compreende melhor a lei ou não. Tudo só. Né? 621. Onde estão escritas as leis de Deus? 622. Confiou Deus a certos homens, né? Revelar suas leis. 623. Pode se enganar, né? Esse pessoal que vem revelar, os missionários. E agora 624. Já é uma conversa mais, uma pergunta mais firme. A gente pode ver que ele está entrando em algo mais, digamos assim, concreto, né? Digamos, bem concreto mesmo, bem firme, bem básico mesmo. Qual o caráter? Já começa pelas perguntas. Caráter. Para ser um profeta, tem que ter realmente um caráter bastante elevado, né? Para ser portador da palavra de Deus. Exatamente. Caráter ser, né? E a gente volta lá na pergunta, não vamos lá não, vamos só comentar. A pergunta 685, naquela resposta da letra A, e Kardec fala sobre a educação, né? Não a educação normal, mas a educação moral, Kardec fala. E nós vemos ali que, né, ele faz tipo ele fala sobre a questão do hábito, né? Dos hábitos adquiridos. Então, o caráter de um profeta, de um verdadeiro profeta, digamos assim, é o que o senhor falou, senhor Alberto, é algo que realmente está bem interiorizado nele, enraizado. Quando a gente fala, por exemplo, de Jesus já não sabia, ele conhecia, né, o mal, mas era incapaz de sair qualquer pensamento dele em relação ao mal. Não só Jesus, mas estamos botando Jesus, que é o máximo que a gente conhece. Né? Um pensamentozinho. Com certeza ele não tinha. Porque ele já, a questão da conduta moral dele
acima de qualquer, né? A gente não tem nem ideia, né? A gente não tem nem noção, mas a gente tem que usá-lo como, né, como exemplo nisso aí. Então, a pergunta é, olha só, Kardec está fazendo o cerco do verdadeiro profeta, não é um qualquer. O verdadeiro profeta. E aí, rapaz, o que é profeta? Alguém pode me responder? Que perguntinha tão simples. Elisa, seu Roberto, conselho, o que é um profeta? É aquele que traz a palavra de Deus para o amanhã, com relação ao amanhã, né? Sim, profecias. É isso aí, assim, é isso aí, trazer, né? O profeta, esses espíritos que vêm eles conseguem, geralmente a gente vê na Bíblia que fala muito de sonhos. Eles conseguem se desdobrar e alcançar lugares que a gente também não tem nem ideia. E esses lugares, geralmente, ou é inspirado a eles, nesses lugares, ou eles conseguem ver, no caso, eu acho que do Apocalipse, né, do João, né, ele vê gafanhotos vomitando, né, cogumelos pela barriga. Que é isso? É o avião né, o caça, aí, o avião de guerra, né? E vai vendo outras coisas que está lá no Apocalipse. E ele deve ter chegado aqui, né? Por quê? Os arquitetos siderais, o pessoal que também estão aí no controle do nosso planeta, já tem tudo planejado. Tudo está dentro de um planejamento enorme. A gente, quando fala em planejamento reencarnatório, a gente já fica meio abobalhado. Imagine um planejamento de uma humanidade, de um planeta. Aqui no nosso caso, 20 e poucos bilhões de espíritos. Quando a gente está falando em planejamento, a gente está falando de espíritos. Em parte encarnado, parte desencarnado. O planejamento é um só. Né? Que uma hora vai estar aqui encarnado, uma hora desencarnado, mas é um planejamento geral. E a gente fica com medo, principalmente nessa época de transição, tem tanta coisa na internet, dá até medo que a gente, né? Só em olhar a propaganda do que vem, vai lá, portal não sei o que espírita, não sei o que da luz espírita. Olha, aí só vê, parece que não há uma organização planetária. É o que a gente vê. Né? Então, esses profetas, os verdadeiros profetas, eles conseguem ter né, um alcance realmente do que está por vir, trazer para nós. E, geralmente, né, acontece, né? Acontece. Agora, para a pergunta 625, eu não vou falar, mas todos esses, só para a gente já ter ideia, todos esses profetas também não trazem tudo inteiro. Eles trazem fragmentos. A gente vai juntando os fragmentos, né, para chegar a quase o inteiro. Ainda muito longe, mas bem mais. Então, é isso aí. O profeta é esse ser que consegue chegar a alguns lugares, né, e nos trazer notícias de um futuro. Pode ser mudado isso? Esse futuro? É uma pergunta boa. Alguém se lembra da parábola de Jonas? No Antigo Testamento? Lembra? Sim. O que é que aconteceu? Como é que eu vou explicar? Eu lembro da parábola, mas eu acho que eu não consigo explicar. Vamos lá. Vamos lá. Ele teve uma profecia, eu não queria usar esse nome, mas vamos lá. Uma profecia. Deus falou através dele. Ele teve uma revelação, como dizem por aí, e aí ele foi na cidade e falou, né, que as pessoas tinham que se melhorar para que a cidade não fosse destruída, não é isso? Isso. E aí ele foi, se retirou e ficou observando, esperando a destruição da cidade, só que a cidade não foi destruída. Não é isso? Por que ela não foi destruída?
Porque as pessoas melhoraram. Mudaram. O próprio rei, olha só, o mandato real. O rei chegou para todo mundo. A partir de agora, quem errar, quem não fizer o que esse profeta falou, pronto. Olha só, decreto real para ninguém errar mais, ninguém Mas pecar isso mais. não é um Hein? erro? O quê? Isso não é um erro? Você decapitar a pessoa porque ela errou? Isso é uma parábola, Consuelo. Isso não aconteceu, não. Esse Não, mesmo eu Jonas é sei, aquele mas que você ficou 3 usar dias esse na tipo barriga do de. peixe. É, eu sei. Mas você usar esse tipo de ensinamento, é isso que eu estou falando. É como se. Você está entendendo? Estou entendendo, mas eu já entendi o que você está falando e vou te falar o que é. Veja bem, quando Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes, a gente pensa que é uma ameaça. Não é uma ameaça. Cada um planta, cada um colhe. Entendeu? Essa questão, se alguém pecar aqui, tá, vai decapitar, quer dizer isso, é o choro e ranger de dentro. Ou seja, vai ter uma reencarnação futura difícil, expiatória. Entendeu bem? É o simbolismo da Ah, parábola. entendi. Entendeu? É Tá. um simbolismo. Não é para assustar a gente, não, pelo amor de Deus. Calma, Consuelo, calma. Então, a Não, parábola. Estou brincando, estou brincando. A parábola é essa. Né? mas na É, fala... verdade as pessoas não mudam, né? A gente sabe disso. Se ela não passar pelo erro e de novo reencarnar e se consertar, porque ninguém dá saltos, né? Não, Como você mas fala, ninguém veja é bem. perereca. Não, mas aí veja bem, a parábola, Deus viu que ele estava errando muito, mandou alguém falar, ou vocês se consertam, ou o negócio vai ficar ruim pro lado de vocês. Não que Deus queria se vingar de ninguém, é tudo simbolismo, que haveria, isso iria piorar a situação do local, né? É isso que é a parábola. Aí mandou o quê? Um emissário, que é o profeta, tá? Ele foi, né? Deus falou pela boca dele, é assim que é visto no Velho Testamento. É um simbolismo que, se a gente se melhorar, algumas profecias podem ser mudadas. Não tem aquela historinha que o cara tinha que perder o braço e perde só a ponta do dedo? Sim, Né? A sim. gente conhece É, essa história, conhece essa história, né? conheço, Porque, conheço. porque ele só perdeu a ponta do dedo. Ele não mudou de uma certa forma, né? O problema dele, né? O karma dele, entre aspas, é essa parábola. E Mas ainda existe. existem profetas? Você acredita que ainda venham profetas e que adianta de alguma coisa hoje? Ou Veja bem, do jeito que está o planeta? os profetas pararam 400 anos antes de Cristo. Tá? São os profetas menores, o último foi Malaquias. Depois só houve o próprio Jesus, né? Que ele, de uma certa forma, também fez profecias. Tá? Aí veio esse Nostradamus, tem outros também que fizeram profecias, mas de uma forma diferente daquela época. Naquela época era bem diferente, porque naquela época não havia internet, não havia meios de comunicação, não havia nada. Então, o profeta era mais ou menos local, e o profeta também, além de fazer essa questão de, né, falar sobre o futuro, não era difícil falar sobre o futuro, pensando bem, né? Como tudo, né? Tem uma profecia do Isaías que fala, ó, vocês não vão encarar, né? Faz até aquela parábola de mímica que a gente fala, né? Entra peladão em Jerusalém, para no meio da praça, chama a atenção de todo mundo, mas ninguém nem assim presta, pô, esse cara tá pelado, quer mesmo falar, é importante que ele vai falar, tá? Porque senão não entraria aqui em Jerusalém dessa forma. O maior profeta, né? O Isaías, e ele fala, ó, faz uns negócios lá, uns bonequinhos de barro e tal no chão, fala, ó, tá vendo esses bonecos aqui? Aí espedaça os bonecos. É mais ou menos isso. Se vocês tentarem invadir a Síria, a Síria, né? Aquela chamava a Síria. É isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser despedaçados. E foi embora. O que aconteceu? Eles respeitaram isso? Não. Eles tentaram invadir a Síria. Ficaram 300 anos como escravos da Síria, os hebreus. Então, esses não mudaram. Jonas mudou.
E o profeta tinha um outro papel também importante. Era o papel de se meter de uma certa forma, até na política, né? Na vida de seus, do pessoal né, que o ouvia. Tem uma história até muito interessante do rei Davi. Tá? O rei Davi está lá no Antigo Testamento, que ele viu uma mulher muito bonita, ficou louco pela mulher e falava, ó, ela é esposa de um amigo teu, tal de Urias, que é do teu exército. E o Urias foi para a guerra, que estava em guerra, e ele conseguiu, né, ter um relacionamento com a Betsaba, né? É a mãe de Salomão, tá? É a mãe de Salomão. E ela engravida e fala para ele, estou grávida. Aí ele manda chamar o Urias e Urias, você estamos em guerra, mas dá um descanso, você está se esforçando muito. Vai para casa, fica com sua mulher alguns dias, depois me procure. Mas ele saiu do palácio, ficou na porta do palácio, não foi para casa, né? Escureceu, amanheceu e ele sentado na porta do palácio. Aí o Davi soube, o rei Davi, né, que é chamou ele de volta, vem cá, o que é que está vendo ali? Por que você não foi para casa, foi descansar? Ele, não, eu não posso ficar aqui, que os meus amigos, meus companheiros estão lá te defendendo, lá na guerra, eu quero voltar para lá. Tá bom, pai. Só que ele mandou um soldado amigo dele, o Davi, e falou, ó, manda botar ele bem na frente, lá do fronte mesmo, para ele morrer, e que ninguém o defenda. Muito bem, o cara morreu, passado o tempo, tinha lá a viúva só podia casar depois de um certo tempo, né? Ela perde até esse filho, o segundo filho que vem ser Salomão, e ele casa com ela após passar esse tempo da viuvez, né? Quando ele casa, entra o profeta da hora, da época, o Natã, um grande profeta também. E o Natã chega para ele, pô, eu queria falar contigo. Ele falou, Natã, fica à vontade. É que aconteceu um caso aqui no teu reinado, aqui no teu. Ele conta para mim. Pô, bem, havia dois amigos. Um muito rico, tinha mais de 100 cabras, algumas vacas, e um muito pobre que tinha só uma cabritinha, coitada. E ele sustentava a família com essa cabritinha, e ela era tão afeiçoada dessa cabrita, você acredita ou não, dormia até dentro de casa, né? Brincava com as crianças. Então, o Davi é mesmo, cara, ele é. Mas você sabe o que aconteceu? O Davi não. Pois bem, esse cara rico ia receber uma pessoa de muita importância em casa, resolveu matar uma cabritinha para, né, fazer um banquete para o convidado. Só que ele falou, Darminha, não vou matar não. Mandou tomar a cabrita do pobre, matou e fez o banquete. Quando ele falou isso, disse que Davi se encheu de ódio. Não, aqui não, aqui não. Esse que foi roubado vai ser restituído e o que fez isso tem que ser morto. Aí o Natan fala, estou falando de você. Usou uma metáfora e pegou ele pelo pé, né? Quer dizer, ele se Esse vestiu Davi de é o rei, é aquele Davi, é o rei Davi? o rei Davi, o famoso rei É Davi. o que matou o Golias? Golias, é esse mesmo. Esse cara é cheio É? de. Tá. É, a história dele não é essa beleza que o pessoal fala, não, mas deixa pra lá, né? É, eu Então a sei. gente. Ele não Né? era um amorzinho, não. Não. Ele mesmo fala É. até uma coisa para Salomão, quando ele está morrendo, que ele passa o reinado de Salomão, ele fala, ó, eu sou cheio de inimigos, e você vai herdar junto com minha coroa esses inimigos. Ou você os mata a todos, ou você não vai governar. E Salomão teve que fazer isso. O tão sábio Salomão também fez isso. Mas isso é aquela época, né? A gente tem que entender que não é hoje, é naquela época. Né? Então, o profeta é isso aí tudo. O profeta era alguém que tinha entre aspas, né? Além das notícias do futuro, né? Uma influência muito grande sobre o comportamento daquele povo que onde ele estava. Tá? O verdadeiro profeta, né? Que era geralmente um comportamento moral, tá? Muito elevado.
Apesar de aquela época ser diferente de hoje. A gente nunca pode pensar por hoje. O Haroldo Dutra fala uma coisa muito certa. Você quer ler o Evangelho, você quer ler a Bíblia, faz de conta que você está lá. Você está lá no deserto, no meio da tenda, tá? Não sabe nem a última vez que tomou um banho, só comeu uma vez por dia, sede, poeira na cara, areia, né? Tem que se pôr lá, porque senão a Bíblia fica complicada, se botar nos dias de hoje. É bem isso aí. Então, o verdadeiro profeta é isso que eu estou comentando aqui, e mais alguma coisa. Mas o caráter dele sempre vai ser. Tá? Nós temos um livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, falando sobre os falsos profetas. No item 4 e no item 9, fala sobre os verdadeiros profetas. Tá? Vocês querem. Eu não avisei nada a ninguém. Você quer ler? Ele está na tua mão aí, o Evangelho segundo o Espiritismo? Está Capítulo sempre aqui, né? 21. 21. Quem tiver aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 4, missão dos profetas. Que é essa pergunta aqui, mas um pouquinho mais, tá? Trabalhada. Peraí, chegando lá. Item 4. Tem 4, né? Uhum. Tem 5, tem 4. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 4, missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocabulário profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Olha só como é extenso isso aí, tá? É. A gente pode falar com o Chico Xavier, entendeu? Ele trouxe tudo bem, foi um médium. Médium. A maioria dos profetas, que eu saiba, são todos médios, né? Então, o Chico Xavier a gente pode colocar. E ele veio, não, o Chico, de volta, vários deles aí, né? Vamos lá. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, naquela época era assim. Se não acontecesse nada da profecia, tanto que é o seguinte, existem judeus que são messiânicos. Eles não se consideram cristãos, porque a palavra Christos é grega, tá? É a palavra que significa o enviado. O enviado é o Mashiach. Mashiach no hebraico. Então, né, eles são cristãos, né? Messias. Mashiach, para nós, é o Messias, messiânicos. E tem um livro aqui, que Hans Stern. Hans Stern é o judeu que escreveu esse livro, que vem explicando, interessante, o Evangelho, mas da forma, o ponto de vista bem judaico, tá? Mas é muito bom esse livro, é um bichão grossão assim. Então, uma vez a Manhã levou esse livro do nosso estudo lá no Maria Vaz. Realmente é um livro. Eu, de vez em quando dou uma olhada lá também, que tem muita coisa boa, né? E ele é messiânico, né? Pô, eu me perdi aqui no que eu ia falar. Messiânico. Acho que essa palavra, não sei como é que atrapalhou.
Você falou do Maria Vaz, é isso que você falou. Não, Ele é tudo pessoa- bem. Depois eu devo me lembrar o que eu ia falar. Né? Então, sim, me lembrei. Poxa, caramba, o assunto é esse. Então, ele diz, olha só, ele conta que havia 67 profecias, numera elas, mostra onde estão essas profecias nos antigos profetas, tá nesse livro. E vai botando aonde aconteceu com Jesus essas profecias. Que Jesus preenche todas as profecias que haviam, sobre o Messias, que Jesus é o Messias por causa disso. Ele faz esse estudo, se aprofunda, é muito interessante isso aí. Então, Né? desde Malaquias até... Não, Malaquias é o último, é o primeiro, que eu nem me lembro quem é, lá atrás, né? Logo após os reis, né? Logo após os reis. Aí começa a surgir os profetas, né? Depois do livro de Samuel. Depois do livro de Samuel começa a surgir os profetas. Em Samuel já tem o Natan, tem o Samuel mesmo, tem o Natan. São muitos profetas. Acho que o primeiro é o Samuel, o primeiro profeta. Acho que é o Samuel. Todos eles falam alguma coisa do Messias. Porque vem é o Samuel, sim, porque vem da dinastia de Davi. Samuel é isso. Samuel é antes. Samuel tem o Saul, né? O rei Saul Saul. até perseguiu Davi uma época lá, né? É. Isso aí. Acho que Samuel é o primeiro. E vem até Malaquias, que é o último. Todos eles falam alguma coisa. Malaquias fala. O livro de Malaquias é desse tamanhozinho, é uma página praticamente. Mas está falando lá sobre o Messias. E quem mais fala quem é? Isaías. Isaías é o que mais fala sobre o Messias. Tá? Então, ele preenche isso aí. Para os judeus messiânicos, Jesus é o Messias. Para os outros, não é. Bom, vamos agora ao item 9, Elisa. São 2 parágrafos. Nós vamos ler. Consuelo e o senhor Roberto estão acompanhando? Está dando para acompanhar? Está dando para acompanhar, sim. Tá sim. Tem não. Abriu no 9, Elisa? Não vamos ler Sim. o primeiro parágrafo, não. Vamos ler o segundo e o terceiro. O segundo, terceiro e quarto, né? São 3. Vamos lá. Os caracteres do verdadeiro profeta. Então, segundo parágrafo. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais, profeta, né? julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Isso aqui está lembrando de nós, os reis das promessas, não é isso? É um fardinho à toa. Deve pesar mais assim, tipo uma caixinha de algodão, mas para a gente é pesado. Vamos lá. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Outro detalhe aqui. Fala que Jesus foi aprender com os essênios. Eu fui na Índia aprender. O mestre sabe mais que os discípulos. Vamos lá. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Entendeu? Porque eu não posso ser profeta, nem missionário. É isso aí. Presunçoso pra caraca, né? Eu não posso ser, ué. Eu não posso ser. Porque senão eu vou estragar tudo. Ai. Vamos lá. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus
tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Aí o caráter do profeta. É isso aí. Mas vai falar mais alguma coisinha aqui, mas está basicamente aí em cima, né? Superioridade, virtudes, grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Aí consegue realizar a missão através disso. Mas vai falar mais alguma coisinha. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um... Tem um negócio aqui em cima, tá dando para ler? Estrião. Estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Olha, gente, eu não gosto de falar, mas me vem na cabeça um nome, mas deixa para lá. Depois que desligar, eu falo. Eu falo. Vamos lá. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pelo esforço do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e com todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Ok? Então, está aí tudo, o cara está falando das características gerais do verdadeiro profeta, esse pedacinho aí, né? Deve ter mais alguma coisa, mas eu peguei só isso aí porque acho que é suficiente para a gente ter uma ideia, né? E quando a gente fala em profecia, que a gente sempre vai se lembrar disso, certo? Tá há milênios na nossa cabeça essa questão de falar sobre o futuro, né? Transmitir os acontecimentos futuros. Mas estão falando aqui que são verdadeiros missionários, tá? E a grande missão deles é essa aí, né? A influência moralizadora das suas obras. Essa é a grande mesmo, né? Porque a consequência de como ele fala e faz e vive é que realmente vai o tornar um verdadeiro profeta. É que muitos têm esse dom da presciência aí, né? Previsão de acontecimentos futuros, mas não tem esses detalhes aí. E a pergunta é essa: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Verdadeiro. Ou seja, ele é dentro de uma relatividade, né, mais completo que todos os outros. Alguém quer falar? Então, vamos embora, Inês. Vou Então, repetir a pergunta. pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. O possível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Bom, um homem inspirado por Deus. Né? Então, há todo uma. Assim, estou falando da resposta, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem. Começa por aí. Homem de bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta 918, livro dos Espíritos. Lá vem, está mais completo no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é um homem de bem? É tudo aquilo que nós devemos aspirar a um verdadeiro cristão. É isso? Então, é um homem de bem, o verdadeiro profeta. Não está no meio termo.
inspirado por Deus. Porque toda pessoa que realmente está nesse patamar, digamos assim, evolutivo, né? Ele já recebe inspiração, não vamos falar de Deus direto, mas vamos falar do alto direto, né? Porque se a inspiração do alto também é influenciada pela mente divina, então ele recebe do muito alto mesmo, né? Por isso que alguns conseguem chegar a determinados locais, né? Onde essa questão de espaço-tempo desaparece e capital, que é o planejamento lá na frente, até onde deixam ele ver. Né? Vai ver, vai acontecer no planeta Terra, determinada coisa, em determinada hora. É o caso do João Evangelista. Quantas coisas que ele conseguiu ver no livro Apocalipse, né? Que, aliás, poxa, é um livro que eu queria estudar, mas realmente é meio... tinha que ter uma pessoa que realmente conhecesse a fundo para passar para a gente, né? A gente, no futuro, pode tentar também, né? A gente, né, tentar e vamos embora ver que bicho que dá. Então, o Apocalipse é um livro muito completo, muito ensinamento. É um livro de profecia. Revelação, né? A revelação. Certo? Vocês estão a fim de estudar o Apocalipse no futuro? Podemos estudar. Né? Mais Podemos para frente nos aí. empenhar nesse estudo. Esse estudo é mais complicado porque é muito simbolismo, né? Primeiro tem que aprender e gravar todos aqueles símbolos. Aí fica mais fácil estudar, né? Eu acho que a gente tem que estar um pouquinho mais afiado. É. Né? Você Né? vê que é tudo ciclo, né? As sete não sei o quê, as sete não sei o quê. Sete eu acho que... Nem me lembro. Eu nem me lembro. Sei que é sete isso, sete aquilo, né? Os cavaleiros, cada um, né? Chaves. Aí tem que aprender primeiro isso para depois a gente deslanchar no resto, que aí fica mais fácil. Né? Estudar isso primeiro. Aí quando vê que tá conseguindo já ter uma compreensão, a gente vai. Bom, vamos continuar na resposta. Poder reconhecer pelas suas palavras e pelos seus atos. É igual, né, o famoso faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Então são homens que eu falo que é impossível que Deus se tire da boca mentirosa. São homens que realmente estão acima da média da humanidade. Muito acima mesmo. Tanto que não são tantos assim, né? A gente tem muitos são. Mas pela quantidade, né, de espíritos aqui do planeta, não são tantos, infelizmente. Bom, alguém mais quer falar sobre o caráter do verdadeiro profeta? 625, então? Temos. Vamos lá. Pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que Kardec vem cercando. Isso que nós falamos no início do estudo, ele vem cercando. Muito bem. Tudo isso que foi lido aí, né? Como o cara confiou a Deus certo da sua missão, etc, etc. Então, qual o tipo mais perfeito? Essa pergunta, Kardec cerca. Mais perfeito. Então, perfeição absoluta, só Deus. Adepto relativo mais perfeito que já pisou no planeta. Olha, que Deus tem oferecido. Ninguém é obrigado a aceitar. Olha a questão do livre-arbítrio, porque a humanidade ainda é muito imatura. Cada um vai depois aceitar esse oferecimento de acordo com o crescimento. Está aí vendo que realmente precisa. Não é do homem Jesus. Nós podemos considerar Jesus hoje para a gente o quê? O Evangelho.
A volta de Jesus é o Evangelho que ele trouxe. Poucos até agora o utilizaram de verdade. Né? A sua volta seria isso. É isto, né? Seria não, é isto. É nós utilizarmos o seu Evangelho. Então, o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Aí, né? Então, esse oferecimento de Deus, cada um vai aceitar de acordo com o seu crescimento, né? Espiritual, moral, intelectual. Muito abrangente esse crescimento aí. As duas asinhas estão sempre, né, até elas se acertarem. Intelectual, sentimento. Aí a gente vê aquele livro 50 anos depois, o Ciro cheio de sentimentos. Estão lembrando? O filho do Nestor, que namorava a Célia, né? Não queria nem botar a mão na mão da Célia. O negócio cheio de moral. Mas o intelectual do Ciro, o próprio Emmanuel fala. E quando ele foi martirizado, pergunta, Emmanuel, quando o Ciro foi martirizado, ele é Marte mesmo? Emmanuel, não, foi espirração. Numa dessas entrevistas que ele, né, Chico fala, não, Emmanuel foi expiação. E aí a gente vai ver que o Emmanuel tem toda a razão no livro Renúncia. Quem é o Ciro no livro Renúncia? É o Pollux. E o Pollux, a Elisa que gosta do Pollux, né, Elisa? Eu ia ligar para saber se estava tudo bem com você. Hein? Elisa. Oi. Você que gosta do Pollux, né? O padre, né? Ah, do padre. Parte da padre. Meu Deus do céu. Bom, então elas estão aqui vendo a pergunta que é oferecida ao homem. Para lhe servir de guia e modelo. Isso é fácil entender, né? Guia, seguir, né? Modelo é copiar mesmo. Nós temos que copiá-lo mesmo. Temos outros para copiar, né? Bom, Elisa, Oi. está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, então, alguém quer falar sobre essa pergunta aí, não? Acho que essa pergunta não tem muito o que falar, cara. Não sei. Tem não. Não tem muito o que falar, porque é o modelo que a gente deveria seguir. Mas que as nossas imperfeições, as nossas paixões, né, aqueles nossos desejos contidos do passado, que volta quando a gente encarna, não deixa. Mas ele continua sendo o nosso modelo e guia. Não é isso? Acho que durante alguns milênios ainda vai ser, né? Então, é a gente que tem que se tocar. É questão disso, nossa imaturidade. Né? Consuelo, você não fica zangado de eu falar isso, não. Fica, Consuelo. Imaturidade espiritual. Eu tô lá do chiqueiro, que não é nem da Seara, já falei isso com você. Isso aí vem responder aquela pergunta da Consuelo logo no início. Por que, né, que essas coisas, essa imposição, se com essa imposição não se tem um respeito, se não houver imposição, o medo, né? Porque o que foi que Moisés, né? Foi a imposição, o medo, provocou o medo para poder ser respeitado. Isso aí vai mais ou menos de encontro ao que a Consuelo tocou no assunto logo no início. É verdade. É isso aí. Então, é isso aí. Deus nos oferece, né? A gente vai crescendo espiritualmente, né? Amadurecendo, para começar, né?
Esse oferecido passa a ser aceitá-lo, né? Não é impositivo o negócio. Isso que é legal, né? Muita paciência, né? Muita paciência que a gente tem com a gente. Não há imposição. Bom, então, pergunta e resposta, Lisa. Pergunta e resposta. Pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a resposta mais curta Mais curta do livro inteiro. e a mais completa. Né? Não tem como. Muita gente crua não vai entender. Né? Pessoal mais ainda preso no material, no básico, né? Na letra, preso na letra, não vai entender. É que a gente hoje vê muita gente estudando muito cartas de Paulo, principalmente aos Gálatas. E eu sou cristão, e Jesus? Não estou descartando Paulo, nem falando mal de Paulo. E as cartas dele também têm um conteúdo muito grande, mas ele mesmo fala, né? A letra mata, o espírito vivifica. Tem que ler as cartas de Paulo também, né? Com o espírito, não com a letra. E fica, a compreensão realmente fica um pouco, né? Muitos grupos cristãos não conhecem o Cristo, aí realmente fica difícil, né? De aceitá-lo. Mas um dia vão aceitar, que vão compreender. É o mais importante. É um caminho, né? É uma caminhada, né? É igual na Gênesis, no Evangelho de Kardec, que ele fala, né? Que o homem que está subindo a montanha, aquele que já subiu, que é o espírito que já está lá no alto, está assistindo ele subir, mas já sabe de todas as dificuldades que ele vai passar, né? Ele já passou por tudo isso. Então, esse que está lá em cima, já aceitou e já está bem, né? Pleno. O que está subindo, vai aceitar. Né? Nessa subida, ele vai aceitar. E vai compreender até chegar também lá em cima do topo. Plenitude. É uma metáfora que o Espírito coloca lá no livro de muito legal. Bom, alguém quer falar? Então vamos ler os comentários de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Eu leio esse aqui, a gente lê, né? O que é que tem para comentar aí? Completo. Comentário super completo do Kardec, né? Perfeição moral, modelo, expressão mais pura da lei do Senhor, mais puro que apareceu na Terra. Essa questão do Espírito Divino o animava, né? É o que ele fala em determinado momento no Evangelho de João. Eu e o Pai somos um. E até isso, nós, né, achamos que ele é o próprio Deus. Não é. E é interessante que o próprio Paulo também, em uma das suas cartas, fala, não sou mais eu quem vive, o Cristo vive em mim. Então Paulo seria o Cristo, né? Se a gente partir da mesma compreensão, que eu e o Pai somos um. É o Espírito Divino animava a Jesus. Então, também uma passagem do Evangelho de João, eu não me lembro o capítulo, que os discípulos estão conversando entre si, né? Como será Deus? Porque Deus, Deus, Deus. E Jesus falou, olhe para mim. Ele não está falando que é Deus. É o que Kardec está falando aqui, né? O Espírito Divino o animava.
A gente não tem condições de chegar até Deus. E quem chegou a ver Jesus realmente viu um ser divino, relativo ainda. Absoluto de novo, só um. Ninguém fala nada? Então, vamos embora, Eli. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar o homem. Nós levamos tudo pelo lado material, né? Sempre pelo material. Daí essa dificuldade, essa compreensão, né, de Jesus, que Kardec está falando isso aqui, né? A gente realmente corre muito para o material. Nós só entendemos a coisa, até as analogias que os Espíritos nos trazem, se não for dentro do material, nós não, infelizmente. Aí nós, por exemplo, o Missionário da Luz, eu me amarro logo no início do capítulo 14 do Missionário da Luz, quando a Luz pergunta como é que se materializa o feto. E um senhor lá de um nome muito bonito, Apuleio, recomendo aí para os netos aí, tá? Apuleio. Apuleio responde, olha, há muitas coisas nós não poderemos lhe falar, porque nossos amigos lá encarnados, com certeza vão por outros caminhos, vão interpretar muito errado por causa dessa questão da visão materialista que nós temos. Aí a informação não veio para a gente, não chegou até a gente. O Kardec está falando aqui, né? E essa questão, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Esse é o grande problema nosso. Está na pergunta 917, aquela como destruir o egoísmo. 917, 18 é do homem de bem. 917. Porque nós, para caracterizar, principalmente no lado religioso, algumas leis, nós botamos o quê? O temor, que o Roberto falou há pouco, o temor a Deus. Botamos leis que dá a impressão que o Deus é aquele cara, né, aquele coroa, né, barbudo, que está no meio do universo, mandando raio para tudo que é lado, apontando o dedo e castigando. Né? Então, nós ainda criamos leis no âmbito comum e no âmbito religioso, falando que são leis de Deus. Sinal que nós não compreendemos ainda Jesus. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Tá bom, vamos deixar a outra para a semana que vem, 626, né? Sim. Bom, às vezes você marque que eu esqueci minha caneta em algum lugar. Para variar, né? É. Eu acho que eu vou comprar uma caixa de caneta para você. Me empresta aí, Jorge, empresta aí. É capaz de eu dar uma caixa de caneta e ele conseguir perder todas. Oh, com certeza. Não tem nenhuma aqui, sempre tem alguma aqui na estante, aqui, mas dessa vez não tem nenhuma, não. Bom, sabe o então que eu faço? Hum. Caneta todo mundo pega. Arruma lápis. Lápis de verdade, lápis. Eu quero ver quem pega lápis. Ninguém quer lápis. Tem dois aqui que pega. Os lápis? dois usam lápis. Os meus dois filhos gostam de usar lápis. Eu uso lápis, lapiseira, todo mundo quer caneta aqui em casa. Lapiseira, isso mesmo. Aqui em casa todo mundo quer caneta. Lapiseira, aquela lapiseira fininha, ninguém gosta, só eu. Ela está sempre aqui, porque ninguém pega. E quando eu preciso de lápis, vou atrás deles. Me empresta um lápis aí.
Mas está tudo bem, né? Eu marco lá, vou lá dentro, daqui a pouco vou guardar o livro e eu marco. Então, gente, é Não, isso já aí, né? marquei, já. Já tá marcado. Ah, é? Não, eu vou marcar, senão você vai ver. Qual é a pergunta de hoje? Aí eu tenho que 626. abrir o YouTube para ver se vocês acreditam Ai, nisso. que horror. É só me perguntar, caramba. Ah, gente, mais alguma coisa? Alguém quer comentar algo? Está tudo bem? Tudo certo? Alguém discorda da resposta da pergunta 625? Olha que pergunta boa, hein? Alguém discorda? Ó, tem até quem discorde, sabe? Uma vez eu conheci uma moça, a esposa do conhecido Nelson, que ela falou para mim assim: esse Jesus que vocês falam tanto, juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, que ela falou isso, tá? Ele foi um fraco. Ele foi um fraco que se deixou pegar pelos judeus e se deixou ser crucificado pela população que ele queria ajudar, porque ele foi um fraco. Se ele não tivesse sido tão, olha bem, tão banana, né, tão fraco, acho que ela usou até palavras um pouco mais fortes, ele não teria morrido do jeito que morreu. Eu ouvi aquilo assim, sabe? Parecia que estava me esbofeteando, mas tudo bem. Eu achei assim, é material demais, né? Um pensamento muito mesquinho e material. Ela Não deve ter entendeu. tido. É o pensamento de Judas, esse aí, sabia? Ela não entendeu. Você respondeu? Não, não respondi. Não, melhor ficar Sabe Eu por também calado. não quê? responderia. Não, olha Não, só. esse não merece nem comentário, sabia? Não, Eu entendeu? não responderia, não. Eu ia ficar falando, e ela ia Ah, não ter ia adiantar sempre nada. um argumento para me É, cortar, entendeu? E eu não precisava, nem não. eu falei assim, Bruno, assim, eu não preciso provar nada para ninguém, eu acho que cada um, aqui ninguém é criança, todo mundo já é muito crescido, sabe o que que faz, o que que fala e as consequências das palavras que fala, né, que vão pro ar. Então, eu não precisava falar nada, eu não respondi porque eu achei que não devia responder mesmo. Eu ia ficar jogando pérola aos porcos? Eu não. Não, acho que não merece nem como, Não. sabe? Ela não merecia nem resposta mesmo, não. Mas que ele está me Você perguntando se escuta uma alguém coisa daquela discorda. e... É, ele perguntou se alguém discorda, essa pessoa discordava. E eu acho que como ela deve ter alguns. Deve Ah, ter alguns claro, Na, né? aí. na, na realidade, Elisa, isso aí foi o pensamento de Judas. Quando Judas, entre aspas, para Jesus, ele achou que Jesus, ele compreendeu bem Jesus, tá? E viu o poder que Jesus tinha. Pô, o cara que andou sobre as águas, fez isso, fez aquilo, acalmou tempestade. Pô, esse foi o pensamento de Judas. Tá? Então ele vai chegar na hora que for preso mesmo, ele vai mandar raio para tudo que é lado. Vai trazer sua legião de anjos para arrebentar com todo mundo. Ou seja, ele entendeu e não compreendeu. Entendeu a força de Jesus, É. mas não compreendeu, né, o evangelho. Não, ele não compreendeu o significado de tudo É, aquilo que ele estava vivendo, o que ele mesmo estava vivendo. Ele estava vivendo aquilo de uma forma que não era verdade. Ele estava vivendo uma ilusão que ele mesmo criou sobre a situação, que ele só foi entender depois que ele cometeu a insanidade. é. Então você vê, ela falou isso para mim, mas você vê que as consequências das palavras dela vão vir mais tarde, né? Mais tarde ela vai ter contato e vai entender a Vai consequência do aprender. que ela falou. Imaturidade, de novo, Sim. né? Aquela palavra famosa, que muita gente vai embora por causa dessa palavra. É. No livro do André Luiz, eu acho que é o Aniceto. Não, é o Alfredo. Acho que é o Alfredo no Mensageiro que fala que são crianças espirituais. É, Né? É um nome imaturo mais bonitinho. é É. por aí mesmo. Ué, mas Bom, se você for pensar bem, a maioria dos judeus pensam a mesma coisa que ela.